Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos recebe 3 amigos queridos: Dr. Rafael Tirello, Dr. Tiago Stanzani, Dr. Bruno Fajardo. Sejam bem-vindos, queridos. Nós vamos falar sobre direito. O seu direito, o meu direito, o nosso direito. Dr. Rafael, vamos bater um papo sobre lei trabalhista. Eu tenho algumas perguntas aqui que alguns internautas enviou pra gente. Carteira de trabalho. Essa situação toda aí, que às vezes não tem funcionário para fazer carteira, para emitir carteiras, isso pode atrapalhar as pessoas que precisam do primeiro emprego? Bom, Cida, primeiramente agradecer a oportunidade, o convite. Mas veja só, essa questão de registro de funcionário, de primeiro emprego, ela nunca pode ser utilizada como forma de argumento para prejudicar um direito do trabalhador, né? Eu digo assim, no sentido, o primeiro emprego, ou o último, ele deve ser registrado, tudo certinho, os contra-cheques, tem que ter o valor exato, a função e tudo mais, porque acaba prejudicando o trabalhador, que é o mais interessado, né? Férias, as famosas e deliciosas férias. Vou citar um exemplo. Exemplo, tá? João. João está de férias, ele saiu de férias, mas o patrão pediu para que ele voltasse. Mas, na mesma função, tinha Maria, tinha Joana e tinha Joaquina. Isso é legal? Olha, a CLT, ela prevê que na ocorrência das férias, apenas numa situação especial, de emergência, o funcionário pode voltar às funções, mas isso é uma situação totalmente especial. Ou seja, as férias foram feitas para serem cumpridas. O trabalhador não deve trabalhar em hipótese alguma nas férias. É o período que ele deve gozar para descansar e tudo mais. Não deve trabalhar. Neste caso, doutor Rafael, se acaso eu não peguei as minhas primeiras férias e está vencendo a segunda, e aí? O que acontece? O trabalhador, ele tem um direito de gozar de férias a cada 12 meses, né? Tem as hipóteses especiais, né? Mas o período aquisitivo é 12 meses. O vencimento dos 12 meses subsequentes pode prejudicar o empregador, porque se for constatada a violação desse direito, né, de gozar férias a cada 12 meses, ele tem que pagar em dobro as férias, e acrescidas ainda de 1/3. Então, assim, o ideal é que as empresas respeitem o período aquisitivo e o período de gozo das férias, né, nunca deixando vencer 2 férias. Isso é muito importante. Até mesmo você, querido internauta, que tem as suas dúvidas sobre férias, o doutor Rafael vai esclarecer algumas coisas aqui, inclusive de não esperar para que vença a segunda e de repente não quer. É uma boa pergunta. Se de repente ele não quer tirar férias, o empregador não quer. Não quero. O empregado não quer tirar férias, o empregador também não quer que ele tire. Compre as férias. Isso é legal? Olha, a CLT ela determina que a venda das férias ela equivale a apenas 1/3, né? Se o período de férias é 30 dias, 10 dias, né? Só que na prática ocorre que os funcionários vendem na sua totalidade ou são obrigados a vender mais que 10 dias, ou às vezes vender 10 dias, né? Deixar bem claro que a venda das férias ela é uma faculdade do empregado. Se ele quiser vender, ele pode vender 10 dias, dos 30, né? Só que o que acontece nas empresas, principalmente essas empresas que possuem quase funcionários altos, eles acabam emitindo o recibo de férias, a declaração comunicando as férias, já com pagamento. Ou seja, comprando as férias do funcionário sem que ele tenha aceitado. Isso é expressamente proibido, né? O funcionário só pode vender férias dentro do limite da lei e se ele quiser. Se ele não quiser, ele não precisa vender. Isso é muito importante. Nós vamos mudar o foco um pouquinho, deixar você respirar um pouquinho. Vamos passar a bola para o Dr. Tiago.
Doutor Tiago, estou sabendo que está dando várias palestras aí, está ficando cada vez mais solicitado. Estou até com medo de perder aqui no programa. Que isso, eu agradeço muito o convite novamente estar aqui com você. Agradecer aos telespectadores, doutor Bruno, doutor Rafael, que são amigos de fórum, né, que a gente chama. E estamos aí, né, graças a Deus, a gente consegue ajudar quando solicitado aí em algumas faculdades, para poder esclarecer algumas coisas para os estudantes, né, e ajudar de alguma forma. E aí você tem falado muito sobre o novo kit do Código Civil, né? Vamos bater um papo sobre isso? Vamos. E o novo código, ele veio, na verdade, alavancar o processo como um processo constitucional. Ele veio tentar facilitar o processo, tentar acelerar o processo, criar meios de que as pessoas consigam conversar no processo sem ter que litigar, sem ter que brigar. Meios de soluções amigáveis dos conflitos. Isso aí para tentar desafogar um pouco o judiciário, que hoje a gente sabe tem muitos processos e a gente não consegue, às vezes, ter a efetividade que a gente precisa. E as partes ficam ali, às vezes, 10, 15 anos esperando o processo acabar, quando, na verdade, às vezes uma simples conversa consegue resolver o problema. Isso é verdade, né? E aí, esse novo código veio para ajudar. Isso, ele veio para ajudar. O processo, né? O que é o processo? É o caminho que o processo vai levar. O código de processo, ele diz quais são as fases do processo, dependendo de caso a caso, certo? Então, ele vem determinando o que acontece caso a caso. O novo código, ele traz algumas hipóteses que a gente pode sair do judiciário, por exemplo. A gente pode fazer uma conciliação fora do judiciário, Como talvez assim? Porque a gente tem os meios de solução amigável do conflito, como eu disse, que é a arbitragem e a mediação, entendeu? Nós hoje aqui em Cachoeiro nós temos a CBMAI. O que é isso? A CBMAI é uma câmara arbitral que funciona ali no Mercado da Pedra. Se a pessoa tiver um problema, um litígio, ao invés de levar ao judiciário, leva essa câmara arbitral, que ela, como um juiz leigo, ela julga aquele caso, tenta chegar às partes num consenso, e aquilo está valendo. E aquilo ali já serve como fim do litígio. Você não precisa ir para o judiciário. E essas câmaras arbitrais são meios mais rápidos. O senhor acha que isso é melhor do que... Depende muito de caso a caso. Tem casos que são obrigatórios ao judiciário. Por exemplo, caso de família. São obrigatórios ao judiciário. Você não pode levar para a câmara arbitral. Entendeu? Agora, esses novos meios que vieram, eles são importados dos Estados Unidos, né, do sistema norte-americano, que é o chamado multidoors. São multiportas, né? Nós temos várias portas de caminho de solução de conflitos. Então isso aí pode realmente desafogar o judiciário. Mas quando esses meios não são eficazes ou não são disponíveis, a gente vai continuar agarrado e o judiciário vai continuar lento, infelizmente, porque o que nós vimos durante essa vacácio legis foi que o judiciário não se preparou para tomar conta e abraçar esse novo código. A gente vê aí que muitos fóruns não têm sistema ainda para poder receber e aplicar o código na forma que ele realmente deveria ser. Nós vamos voltar a falar com você, doutor Tiago, a respeito de mais casos. Eu gostaria que o doutor Bruno falasse com a gente um pouquinho sobre DPVAT. O que é DPVAT, doutor Bruno? Olha, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui com os colegas e com você também, atendendo, né, um anseio aí da sociedade, porque o advogado ele serve para realmente toda a comunidade como instrumento pacificador, né, de solução de litígio, de solução de conflitos e como uma pedra angular para a resolução dessas questões. Então é um prazer estar respondendo essas questões aí, esclarecendo para todo mundo que assiste seu programa, que eu sei que é um público muito grande, muito selecionado. Obrigada. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Não saiam daí. Olho a Olho, com Cida Campos. Doutor Bruno, fala pra gente o que é DPVAT. DPVAT é um seguro social feito por uma lei em 1974. E esse seguro, desde então, ele vem servindo como indenização às vítimas de acidente de trânsito. Então o princípio desse seguro é que seja vítima de veículo automotor de via terrestre. Sendo vítima de acidente de veículo automotor de via terrestre, ele tem direito a uma indenização. São 3 coberturas, uma por morte, outra por lesão permanente e outra por despesas médicas.
sendo que despesas médicas é por reembolso. Você gasta, apresenta as notas fiscais e é reembolsado de todas as despesas médicas que você teve, né? E todas essas 3 coberturas têm um teto, né? O valor é pecuniário, né? E tendo o acidente, você faz a comprovação do acidente, da lesão, da natureza, né, que importa receber, e você recebe a indenização. E esse reembolso, em quanto tempo? 30, 20, um ano? No caso de despesas médicas é por reembolso. As outras duas modalidades, as outras 2 coberturas são indenizações pecuniárias. Todas as 3 coberturas, elas podem ser cobradas pela via administrativa. O que é isso? É pedir diretamente à seguradora. Você faz um pedido, preenche os formulários, apresenta a documentação que eles exigem para comprovação de que exige o acidente, e em tese seria, estando os documentos todos em termos, né, todos ok, todos presentes ali no processinho que você monta pela via administrativa, seria em 30 dias. O que pode ocorrer é a demora na obtenção dos documentos que eles normalmente solicitam. Você também, tendo alguma dúvida sobre o valor, ou tendo alguma descrença nesse caminho administrativo, que você pode fazer sozinho, é possível cobrar via judicialmente, porque aí você pode fazer uma cobrança, tem que procurar um advogado, entrar com uma ação judicial contra a seguradora, e aí pretender o valor que você acha que tem direito. Esse segundo caminho, porque é uma via judicial, pode demorar entre 12 meses, de 12 a 24 meses, dependendo do caso. Né? Em tese, uns 12 meses. Nada mais do que isso? Não. São tempos aproximados, tá? Mas pode normalmente, pela minha experiência, pode acontecer em menos tempo. Sim, mas é um teto, né? Aproximado. E o senhor acha que é possível, pelo que as informações que eu recebi, já aconteceu um mutirão para adiantar esses processos. É possível Cachoeiro fazer um mutirão? É possível acontecer esse mutirão ainda esse ano? Vocês têm uma previsão? Vocês têm ideia? Ou têm vontade? Ou não tem nada em mente? Olha, temos vontade. É sempre o interesse do nosso escritório que tem uma composição, assim como o doutor Tiago falou, a composição dos litígios é sempre melhor porque encurta os caminhos para você obter o bem que você deseja na justiça. Então é muito interessante, sim. Nós não temos notícia de mutirão para esse ano. A informação que nós temos do Centro de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça é que esse ano não teria nenhum mutirão previsto para a nossa região. Quem promove esses mutirões é esse Centro de Solução de Litígio no Tribunal de Justiça que fica em Vitória. Então ele promove em todo o estado, ele faz um rodízio, são feitos em vários municípios. Às vezes em Cachoeiro é feito e com os municípios vizinhos também já aqui. Já aconteceu em Cachoeiro? Esse ano não, mas, em outros anos sim. Estava acontecendo uma média de 2 mutirões por ano. E estavam realmente ajudando a quem precisa receber esse seguro pela via judicial e estava muito tempo aguardando. Então isso encurtou os caminhos. Esse ano a previsão é de que sejam feitas propostas diretamente pela seguradora, mas não está nada confirmado, então eu prefiro que não adiantar, né, porque o Tribunal de Justiça não tem, mas isso é certo, ele não tem previsão para mutirão esse ano. Nós já temos essa informação. Nos mantém informado, viu? Sim, claro. Queremos falar sobre isso. Perfeitamente. Doutor Rafael, vou te futucar mais um pouquinho aqui. Doutor Rafael, fala para mim sobre atestado, para mim e para todos os internautas. Atestado. A Cida Campos tirou atestado porque eu estou com dor no joelho, mas a Cida Campos, mesmo com atestado, a Cida Campos está lá trabalhando. Isso pode? Como é que é isso? O que acontece, Cida? O atestado médico profissional, ele possui um objetivo. O próprio nome fala é atestar alguma coisa. Se o atestado certificar que aquele funcionário, aquele trabalhador não possui as condições para exercer o seu labor, vai estar declarado, né? Aí é dever do empregado apresentar aquilo para o seu empregador, né? E é dever do empregador reconhecer aquele atestado, né? Durante 15 dias, o trabalhador fica afastado por conta da empresa e posteriormente ele fica pelo auxílio previdenciário, né? O que acontece? Se o empregador não respeita esse atestado, existe uma violação, né,
os interesses e direitos do trabalhador. Isso não pode acontecer. Ele tem que respeitar o atestado médico. Se acaso ele não respeitar, E, o que acontece com a empresa? teoricamente, toda violação da CLT tem uma punição, né? Só que, na praticidade, o que nós, profissionais da área, observamos é que a fiscalização é falha, né? Então, assim, muitos empregadores violam as regras dos direitos do trabalhador porque não tem fiscalização. Existe previsão de multa, de sanções, só que não surtem um efeito que deveriam surtir. Então, o trabalhador, infelizmente, fica muitas vezes à mercê de um interesse maldoso do empregador, né? Que isso, infelizmente, é muito triste. É triste, muito triste, né? Se houvesse uma fiscalização melhor, as regras e sanções contidas na legislação trabalhista seriam mais respeitadas. Gestante e lactante. Existem algumas empresas que não têm uma higiene, não têm uma segurança. Na lei trabalhista, o que ampara a gestante e a lactante? A mulher nessa condição, ela possui uma série de direitos. Tem licença maternidade, direito à amamentação, isso aí é uma gama de direitos, né? Só que, antes de mais nada, a gente tem que deixar bem claro que todo empregador possui a obrigação de garantir um meio higiênico, saudável, dentro das conformidades dos órgãos, né, trabalhistas, do Ministério do Trabalho, para que o seu trabalhador esteja num labor de forma correta, né? Aí, quando a mulher, na situação de gestante ou lactante, deve ser observado outros direitos, né? Que aí se enquadra principalmente os empregos que possuem atividades perigosas ou insalubres, né? Que existe uma restrição, e toda essa gama de determinações, ela possui o objetivo de evitar que tanto a mulher quanto a criança sofram alguma coisa, né? E isso não é favor, isso é lei. É lei, é direito, né? Deve ser cumprido. E a empresa que não cumpre com seus deveres, com as suas obrigações, existe uma punição? Existe, é a mesma situação da pergunta anterior. Existe. Só que, falha. exatamente. O que nós observamos é que, na violação dos direitos trabalhistas, a solução mais rápida e que dói no bolso do empregador é a justiça do trabalho. Entendeu? Muitas vezes os direitos sonegados, como é o caso da questão da carteira, de contra-cheque, o empregador sonega o salário, os reflexos trabalhistas, só que posteriormente ele tem que pagar aquilo tudo corrigido no justiça do Eu vou te trabalho. interromper um pouquinho, nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Olho a Olho, com Cida Campos. Doutor Rafael, conclua, por favor. Como eu estava dizendo, a sonegação dos direitos trabalhistas, o efeito no bolso do empregador é na justiça do trabalho, né? A gente observa, às vezes, muitos casos que o empregador não paga hora extra, paga o salário, aliás, registra o salário menor. Então, assim, é uma falsa percepção de vantagem, né? Porque se o trabalhador comprovar aquilo posteriormente, a empresa vai ser obrigada a pagar aquilo, entendeu? De forma corrigida. Então, assim, eu sempre falo que é melhor pagar tudo agora, todo o direito, do que ter que pagar tudo depois em dobro. Isso é verdade. É complicado. Doutor Rafael, para a gente concluir essa parte, vamos dizer que o Manel, ele está para receber o salário dele este mês, mas ele tem as férias também. E aí o Manel saiu de férias, não recebeu o salário, não recebeu as férias. Isso é possível? Não é. Aliás, possível que acontece, Só que né? não poderia é normal, acontecer. não pode acontecer, né? Porque olha só, as férias, existe a determinação da legislação que ela deve ser paga até 2 dias antes do gozo, né? E qualquer atraso de salário, ela tem que ser depois pago de forma corrigida. E o que acontece muitas vezes é que o empregador confunde o período de férias com a possibilidade de pagamento posterior. Né? Ele fala assim, vai ficar pesado para mim porque o funcionário tem que tirar férias, tem que pagar salário, férias. Ele resolve pagar só depois. Só que a falta do pagamento
aí dá o direito ao pagamento em dobro das férias. É. Exatamente. Então, você, querido internauta, que enviou essa pergunta pra gente, presta bem atenção nessa informação. Por favor, conclua, doutor Rafael. Então, assim, o que eu sempre recomendo para os empregadores é que paguem o salário, né, em dia e as férias também em dia, porque os efeitos depois são muito piores. São piores. Doutor Tiago. Doutor Tiago tá quietinho aqui, doutor Bruno também, mas eu vou colocar esses dois na conversa, né, doutor Rafael? Com certeza. Pode ficar muito calado não, senão a gente fica com sede. Doutor Tiago, eu gostaria que o senhor falasse sobre o processo civil. O que é isso? Por que acontece isso? Onde que é feito? Por que é feito? Porque chegou uma pergunta pra gente. Por que esse nome? Civil por quê? Porque eu sou solteira, porque eu sou casada? Não. Então, o senhor pode nos ajudar? Vamos tentar, eu vou tentar ser de forma menos técnica possível Por favor. para compreensão. Quando você vai à justiça, você tem que ir à justiça de alguma forma, certo? Você precisa, muitas das vezes, de um advogado, são alguns casos que você não precisa de advogado, você precisa de um advogado e você precisa chegar ao juiz de alguma forma. A justiça nunca se movimenta sozinha, ela precisa que você movimente ela. E para que isso aconteça, você precisa movimentá-la através de um processo, que é, no caso, o processo civil, mas qualquer processo. O processo civil, ele trata de quê? De contratos, de direito de obrigações, casos que são ligados, que não são ligados a direito penal, direito do trabalho, que é uma justiça especializada. Então, onde é que acontece? Acontece nas varas cíveis, que é na justiça estadual, ou na justiça federal, que também é o processo civil. O processo civil, a gente fala que é o processo comum. Por que o processo comum? Porque o processo civil, ele atua em várias áreas, inclusive tem reflexo no justiça do trabalho. Quando não se aplica CLT, o processo civil é aplicado subsidiariamente. Se a CLT ela é omissa, você usa o CPC, que é o Código de Processo Civil. Você usa nos juizados especiais, nos casos que a Lei 9.099 não fala. Você usa até no Código Penal. Então, o que acontece? O processo civil é o processo comum. Ou seja, para a gente poder entrar com o processo, nós temos que usar o processo civil. Então, ele é a base para poder aplicar o direito. Vamos dizer que é a receita do bolo. Sim. Você tem o direito, mas você não sabe aplicá-lo. O que você faz? Você vai ao processo civil, o Código de Processo Civil te diz, olha, sua receita, os seus ingredientes cabem nessa receita. Então você vai chegar para um advogado preparado, especialista em determinada área, e vai falar, doutor, eu estou com este problema. O advogado, como cozinheiro do processo, vai saber aplicar o direito de acordo com a necessidade do cliente, de acordo com o caso. Por exemplo, a Cida tem um débito com o doutor Bruno. E aí a Cida não paga o doutor Bruno. Certo. Doutor Bruno vai para a justiça. Isso. Entra então na área civil? Isso. Aí o doutor Bruno, por exemplo, procura um advogado. Ele, pessoa comum, procura um advogado, o advogado pega. Se tiver um contrato, ele pode entrar com execução. Se ele tiver uma prova constituída daquele débito, ele pode entrar com uma ação ordinária, que hoje é uma ação do rito comum pelo novo CPC, ou até se você tiver um título executivo extrajudicial que já está vencido, você pode entrar com ação monitória, que continua pelo novo CPC. E aí fica mais rápido. Fica mais rápido. Só um adendo, Cida, que o novo Código de Processo Civil, a gente tem que ficar sempre atento, depois daquelas fases que a gente falou anteriormente, que são a fase de conciliação, de arbitragem e mediação. Quando é levado para o judiciário para julgamento, no meu modo de ver, o processo pode ficar um pouco mais lento. Porque o novo CPC ele fala do princípio do contraditório. Ele trata o contraditório como um contraditório amplo. Ou seja, todas as decisões do processo, as partes têm que ser ouvidas. Tem que dar a oportunidade para as partes para falarem sobre aquela decisão. Ou seja, você tem que chamar as duas partes para falar sobre determinada decisão. Isso aí vai gerar mais tempo, até porque para os advogados é bom, o prazo hoje é contado em dia comum. Não conta mais finais de semana e feriados. Ou seja, o período para falar no processo se elasteceu. Isso pode fazer com que o processo fique mais lento. Inclusive aqui no TJ Espírito Santo, como nós não temos ainda a implementação do PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico,
isso ainda é processo físico, ou seja, demora ainda, você tem que ir ao fórum, pegar o processo, ou seja, a ideia de celeridade pode acabar morrendo aí, porque a gente ainda depende de folha, de carimbo no papel, de andamento dentro do cartório. Isso é moroso, né? Isso depende de tempo. E aí depende também da força de vontade daquele funcionário, daquele determinado setor. Eu nem lanço muita culpa no funcionário, no judiciário, assim, em quem trabalha no judiciário, não, porque hoje a gente vê uma estrutura muito precária de funcionamento. Tem poucos funcionários, entendeu? Muito processo, o volume de processos, o CNJ já divulgou, cresce anualmente 3,4% o número de processos no judiciário brasileiro. Então, só aumenta, nunca diminui. Então, você não vê estrutura acompanhando o volume de processo. Então, a culpa nem sempre é do funcionário. Conforme eu havia perguntado para o Dr. Bruno, eu vou lhe fazer a pergunta. O senhor é a favor de um mutirão, de repente, junta-se aí 20, 30 juízes para resolver alguns processos que estão lá há anos e anos? Cida, como o Dr. Bruno bem disse, essa ideia de conciliar, o novo CPC, ele traz bem expressa. Em alguns casos específicos, como o caso do DPVAT, vez ou outra nós vemos esse tipo de mutirão. Nós temos também, às vezes, financeiras, algumas empresas grandes que têm muitas execuções, muitas demandas, que levam ao judiciário esse pedido de mutirão e muitas das vezes é acolhido. Então nós temos aí, ano passado mesmo, se eu não me engano, o Banesp teve um mutirão aqui em Cachoeiro. Então nós temos algumas empresas que fazem esses mutirões. Dependendo da quantidade de processo, eles vão ao judiciário e pedem esse mutirão para poder dar uma limpeza. E o que nós vimos, por exemplo, ano passado do Banesp foi uma ineficácia às vezes, porque muitas das vezes não iam. Porque quando você chama a pessoa para receber, que é o caso do DPVAT, as pessoas aparecem. É claro. Agora, quando a pessoa é chamada para pagar, correm. São poucos os que têm interesse e na crise atual para poder pagar, né? Então é mais complicado ainda esse comparecimento. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Fiquem aí. Olho a Olho, com Cida Campos. Doutor Bruno, vamos te futucar um pouquinho aí. Foi para isso. Fala pra gente sobre morte. O seguro DPVAT, quando existe óbito, como funciona? Se a Cida, de repente, Deus me livre e guarde, viu? Não é o caso, graças a Deus. Eu espero que, infelizmente, acontece, mas eu espero que não aconteça com muitos agora. Mas quando acontece que o marido de Joaquina morreu, ela que tem que correr, como que é feito isso? Qual o valor do seguro? Se tem valor mais alto ou tem mais baixo? Como que é? Infelizmente, isso aí a gente acaba passando por um tema que está muito caótico no nosso país, que são os acidentes de trânsito e as vítimas de acidente de trânsito, né? O DPVAT surgiu justamente nessa necessidade de amparar as vítimas nesse momento de dor. Primeiramente, o valor do DPVAT, ele vem das indenizações. De onde vem isso daí? De qual imposto? Vem do que você paga no licenciamento do veículo. Tem um valor do DPVAT. Quem é proprietário de veículo paga essa taxa anualmente para as vítimas receberem, né? Quando a pessoa falece, os herdeiros que são os legítimos para receber a indenização. A esposa ou a companheira também é reconhecida, né, como legítima para pedir esse valor, e os filhos. Se não tiver a esposa nem os filhos, os pais podem requerer o valor em nome deles. E a burocracia ela é bem pequena, basicamente a certidão de óbito, boletim de ocorrência e documentos pessoais e formulários, e por aproximadamente 30 dias você recebe. E você tem o direito de pedir isso diretamente às seguradoras, né? Isso é um direito do cidadão. Se ele tiver, ele não precisa de atravessador, né? Se ele tiver alguma dúvida sobre o seu direito, aí sim ele procura um advogado para esclarecer isso, mas só em caso de estar se sentindo inseguro com relação a usar os canais de comunicação que a seguradora fornece, que são amplos e atualmente estão disponíveis aí com propaganda na televisão. O DPVAT ele pode ser requerido via correio, né? Nas agências de correio existe um canal de comunicação para receber as vítimas de acidente de trânsito, e no caso de morte, que a gente está falando especificamente, mas das outras coberturas também. E você monta esse processo e manda para lá. O valor, no caso de morte, é R$ 13.500.
Esse valor ele vem sofrendo uma alteração durante os anos e a última legislação referente ao valor fixou em 13.500, então é o máximo que se consegue receber. Por exemplo, se a pessoa for casada ou tiver uma companheira, tiver uma filha, é metade para a esposa ou companheira e outra metade para filho, sempre seguindo essa lógica. Se tiver 2 filhos, metade para a esposa e os outros 50% dividido uma parte para cada filho, partes iguais. Que bom, porque pode acontecer de repente a mulher ou o homem ter filhos de outros parceiros, né? E aí a criança não fica desamparada também, né? Não fica desamparada. Ela pode vir a receber, se ela for menor, ela, né, vai ter o representante legal. E existe um caso até interessante, acho que todo mundo vai ficar um pouco surpreso, mas já está até simulado pelo nosso Superior Tribunal de Justiça, que é um caso do nascituro. Que o nascituro é a criança que ainda não nasceu, ainda está a mãe gestante e foi reconhecido o direito, após o nascimento dessa criança, de receber o DPVAT. Isso é uma novidade porque esses direitos eles só eram reconhecidos após o nascimento. Então isso é uma evolução legislativa, né? Reconhecendo o direito da pessoa mesmo antes do nascimento, já no ventre materno. Mas esse direito, vamos dizer que de repente essa criança não nasceu, mas já foi pago esse direito. Ou não, ou espera essa criança nascer para pagar? No caso, o julgado diz que o direito do nascituro, então mesmo que ela não venha a nascer, ela tem direito a receber. Se a mãe entrou na justiça, que foi o caso concreto, e fez o pedido, ele já estava concebendo que ela havia esse direito mesmo ela dentro do ventre materno, então ali já estava configurado. E se ela falece depois, continua o direito dela ativo e ela vai transmitir, ou para a mãe, ou para outra pessoa. Tá Bacana, ok? Isso. Eu realmente não sabia. Mas a gente, na verdade, nós estamos tendo uma aula aqui com vocês. Mas porque é uma coisa, assim, de uma certa forma recente, eu acho que bastante ousada do nosso direito. Ousada. E de não ser tão conservador, né? Entender o direito das pessoas em vários aspectos, né? E isso daí eleva, né? Com certeza, a dignidade da pessoa humana, que já é um princípio constitucional, né? E a invalidez permanente? Fala pra gente o que é isso, como que funciona isso. Invalidez permanente é a sequela do acidente. Uma vez comprovada, né, a sequela, a lesão que você sofreu ainda não é sequela. Você está tentando fazer fisioterapia, cabe recursos terapêuticos. A hora que esgota todos os recursos terapêuticos, como gesso, como aquelas antenas que ficam, né, são terríveis, a própria fisioterapia que eu já falei, ou outras, né? E o membro afetado não retornou ao local, não voltou ao normal, né? Não adquiriu sua força, sua condição anterior, então ele tem direito a esse valor. Esse valor ele pode ser até 13.500, porque existe uma porcentagem, uma tabela que a própria lei do DPVAT prevê, e essa lei vem discriminando no nosso organismo quais são as repercussões das lesões em relação ao valor. Então você pode receber para membros inferiores até R$ 9.500, são vários valores, eu não vou me lembrar de todos. Mas ele prevê porque você tem uma lesão no punho, por exemplo, que parece que não é nada, mas ela pode repercutir aí na sua integridade física e gerar direito ao DPVAT, sim. Aconteceu um acidente de moto, mas o Pedro não se machucou, ralou só o joelho. Ele tem direito? Se a lesão, por isso que eu usei o termo lesão, ela é lesão, ela pode se tornar uma sequela se ela não tiver recurso terapêutico. Se essa lesão desaparecer, não. Se for meramente estética também, porque aí sim, eu vou até complementar dizendo que uma sequela estética, ela pode passar de lesão para sequela. Mas se for meramente estética, ela não tem nenhuma repercussão, né, no DPVAT. Ela não é passível de indenização. Né? Ela tem que gerar uma lesão que incapacite algum órgão do seu corpo, joelho, pé, que seja o dedão. E ela é reconhecida por médicos. Né? O DPVAT aceita que médicos façam essa perícia, esse laudo definitivo que ateste. Então, isso vem lá da medicina, o certificado, porque um juiz não tem condições de averiguar isso, nem uma pessoa comum, né, nem eu
sou pouco nós aqui. Mas eu aconselho as pessoas a fazerem exames médicos e fazerem exame no IML também, porque é importante. O IML recebe as vítimas de acidente de trânsito e faz um laudo, é um serviço gratuito e pode ser útil para essa pessoa no seu recebimento. Não é exclusivamente feito pelo IML, mas, né, um médico particular pode cobrar e pode sair caro você fazer o tratamento ou pedir um laudo definitivo. São informações que muitas pessoas não sabem. Infelizmente, as pessoas não buscam saber os seus direitos, só procuram quando acontece, né? Seja na trabalhista, seja no DPVAT, seja na civil, na família. É verdade. Infelizmente, né? Mas eu acho que as pessoas precisam se informar. E nós vamos dar continuidade uma vez ao mês com esses parceiros e outros parceiros na área de várias áreas aí no direito. Nós vamos falar e deixar vocês, queridos internautas, não só de Cachoeiro como do mundo todo, bem informado, porque a informação é tudo, não é? Com certeza. Eu quero agradecer o Dr. Rafael, muito obrigada. Eu que agradeço. Doutor Tiago, muito obrigado. Estamos Dr. sempre juntos. Bruno. Foi um prazer. Eu quero deixar aqui o meu abraço a todos vocês e o programa Olho a Olho com Cida Campos vai incomodar vocês mais vezes, viu? Um beijo para vocês, até o próximo Olho a Olho com Cida Campos. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.